sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Unijovem, eu fiz parte do começo de tudo, quando começou a Unijovem, em 1991. Nós tínhamos um grupo bem pequeno, mas era muito animado, e a gente pôde também se reunir aos sábados, e a gente vinha aqui fazer nossas reuniões, depois íamos para as casas uns dos outros ali. E a gente participava muito também de domingo, a gente ensaiava os cânticos e no domingo a gente participava dos cultos da noite apresentando especiais. Então isso marcou bastante e colaborou bastante para o nosso crescimento, não só na comunhão dos jovens, mas também no envolvimento dos cultos domingo à noite. E nesse grupo tão pequeno que tinha, éramos uns 10 pessoas, 4 pastores saíram desse grupo e estão até hoje com seus ministérios. Pastor Odair, pastor Juraci, pastor Paulo Lima e eu também estou no ministério. Eu comecei na Unijovem efetivamente mesmo, eu tinha eu tinha 17 anos e participando com frequência mesmo, me envolvendo, né? Porque eu fui meio resistente para participar efetivamente da Unijovem. E até aí eu acho que é uma coisa legal de lembrar o quanto que o convite, não ficar insistindo com a pessoa, mas de vez em quando aqueles que estão próximos, você chamar de novo faz diferença, porque um dia eu realmente aceitei. E logo que eu aceitei foi a pegada quando eles começaram a pensar em retiro, a própria igreja fazia o nosso primeiro retiro, porque sempre eles participavam fora, né? Então nesse ano eles decidiram fazer o retiro pela primeira vez. E para mim, chegando naquela empolgação, eu me lembro que até aquele momento da minha vida espiritual, porque eu me batizei com 13 anos, mas é um processo, né? De santificação, de aprendizado. E naquele momento, naquele retiro, na programação, eu me lembro que tinha o A Sós com Deus. E eu nunca tinha experimentado daquilo. Para mim foi assim, eu me senti o primeiro dia do retiro, aquele momento do A Sós com Deus pela manhã, foi uma das primeiras coisas que nós fizemos naquele dia. Eu fiquei tão, assim, senti tanta a presença de Deus. Então, assim, eu não tinha isso na minha vida diária cristã. E a partir daquele momento eu entendi que aquilo não podia mais sair. Eu, particularmente, acho que foi um dos que começou mais novo aqui, na época com 11 para 12 anos. Quando eu comecei, não tinha ninguém que tocava. E então os jovens me recrutaram, né? Me tiraram lá dos adolescentes lá e me recrutaram, e assim eu pude participar, ter o privilégio de participar, onde realmente eu pude conhecer pessoas que até hoje eu levo no coração como família mesmo. A gente ficava às vezes aqui na frente mesmo, tocando violão, às vezes ia naquela pizzaria Bom Forno, acho que alguns vão lembrar, a gente fazia a rodinha lá e ficava lá, inclusive existe até hoje lá. Se reunia, às vezes acabava um culto, ia para casa de alguém, e era muitas vezes na casa dos meus pais lá. Meus pais, acho que também na época foram até presidente dos jovens. Aí juntava todo mundo lá e era aquela bagunça, quando não era uma janta, era um almoço. Eu acho que a Unijovem, ela tem muito a acrescentar na vida de cada um. E eu acho que uma das coisas que me acrescentou, e eu aconselho para todos, é a questão da estrutura que ela dá para a pessoa. Hoje eu tenho já mais de 20 anos aqui na igreja e tenho minha família. Isso tudo foi questão de ver bons exemplos aqui dentro. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que guardem cada lembrança, cada coisa que acontece, porque é algo que nunca mais vai voltar. São momentos que são únicos na vida da gente, até a gente se emociona em poder lembrar, porque foram pessoas que passaram na vida da gente, e alguns ainda estão aqui conosco, que a gente pode viver, pode presenciar, pode se alegrar junto. Outros, infelizmente, a gente não temos mais juntos conosco, mas o que eu aconselho, aproveite cada momento. A juventude, esse momento dos jovens, ele passa, não vai ter como, uma hora vai passar, você vai assumir novas responsabilidades, a vida vai te colocar situações que você não vai poder mais viver. Então, às vezes eu vejo alguns jovens querendo já sair, não, já quero parar, eu quero às vezes já ir para os homens, então, aproveita porque não vai voltar mais. Então eu digo para vocês, aproveita os seus líderes, aproveita os músicos, aproveita esse momento de rodinha de amigos, aproveita os acampamentos, que isso aí é ímpar mesmo, é um momento que não tem como mais descrever, assim, algo realmente muito bom na vida do jovem, que é um momento que vai marcar realmente a vida de cada um. Gu, como que a Unijovem colaborou para o seu crescimento espiritual no tempo que você participava? Eu praticamente nasci na igreja, né? Então, assim,
foi tudo um processo, né? De criança, aí adolescência, eu comecei a participar dos jovens. As minhas amizades nas ruas não vinham para a igreja, né? Isso aí aqui, né, eu tinha outras amizades na igreja e tinha amizade do pessoal na rua. E comparando essa parte, eu lembro de eles quererem sair, né? Quando a gente começa a atingir uma certa idade, né? E eu tava aqui, né? Vinha pra igreja, vinha pros jovens, então isso me fortaleceu bastante, né? E tinha essa pegada de estar todo mundo aqui, né? Eu peguei uma geração que estava saindo, que era a Késia, que era o Rafael, a Karina, o Paulinho, o Ricardo, o Leandro. Eles estavam, né, saindo, então a gente estava chegando a esse processo. Então, eu lembro de retiros que a gente fez, e o Kenji a gente estava chutando colchão, né? Os colchão enrolado, a gente chutando colchão. Então, assim, essa pegada de brincadeira, assim, sadia, sempre. E o que você tem a dizer à geração atual da Unijovem? Para continuar, que a gente possa ser influenciador lá fora, né? Não ser influenciado nessa questão. Eu comecei pirralhinha nos jovens, né? Na minha época não tinha ninguém da minha idade, então não tinha adolescentes para sair junto, né? Para criar aquele grupo. Então eu saí de criança, já comecei a seguir nos jovens, né? Então eu andava muito com a minha irmã, né? Ela vinha para os jovens e eu comecei a vir com ela. Então eu comecei por volta de 11, 12 anos a vir para os jovens. E todo mundo falava que eu era exatamente o chaveirinho, né? Porque eu era a menor do grupo e onde eles iam eu tava atrás. Eu adorava um rolê, adorava ir atrás onde eles iam. Foi muito bom essa época, sabe? Eu aprendi muito, me desenvolvi muito. E as pessoas, assim, que estavam na época, muitas ainda estão hoje, outras já não estão mais, né? Mas era um grupo muito unido na época. Então, assim, e era legal porque eles não me desprezavam por eu ser pequena. Pelo contrário, eles me incluíam em tudo, eu saía sempre com eles, né? Então, era muito legal essa recepção que eu recebia deles, né? E com uns 14 anos foi quando eu ministrei no louvor pela primeira vez. 14 anos. E eu lembro até hoje, uma das músicas que eu cantei naquele acampamento foi Faz Chover, que marcou, assim, pra mim. E eu lembro que depois que eu ministrei o louvor naquele dia, eu fui pro banheiro, chorei. Eu acho que era mistura de nervoso com, sei lá... Com alegria. E foi daí, a partir daí, que eu comecei a me envolver mais com jovens, né? Então, já com 15 anos eu já era da diretoria dos jovens, fiz muita cantina para os jovens, já virei noite aqui. Na época eu, Cíntia, Guilherme, a gente virava a noite aqui fazendo copinho de chocolate para vender para acampamento. Já participei de lava rápido com os meninos, ajudando a limpar pneu, aspirar carro, tudo em prol do acampamento. Então, assim, são memórias, sabe? Acho que tem muitas coisas assim que guardo hoje no meu coração com lembranças boas. E hoje eu vejo assim, cara, todo sábado era uma atividade. Todo sábado a gente tava, né, focado em alguma coisa e eu não me arrependo disso. Porque eu acho que não teria outro lugar melhor de estar do que com os amigos. São pessoas que eu amo até hoje, né, que convivo até hoje. E, assim, sou muito feliz por ter feito parte disso e ter começado tão cedo, né? Eu acho que eu tive uma maturidade muito grande, assim, rápido, por conta dessas companhias, né? Acho que eu pulei um pouco a fase da adolescência aí, mas hoje eu sou muito grata, assim, pelo crescimento que eu tive e eu devo muito isso ao Ministério Jovem. Já passei aqui nos jovens tudo que já foi construído, né? Eu acho que a base que os jovens têm hoje foi porque lá atrás a gente já teve um trabalho quanto a isso, né? E uma coisa que eu falo é, gaste seu tempo para Jesus, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, tá aqui todo sábado, né? É difícil. A gente sabe que tem outros compromissos. Mas hoje, olhando para trás, né, eu vejo assim, quanto foi bom isso para minha juventude. Porque quanto mais a gente está envolvido nas coisas de Deus, quanto mais a gente está envolvido na igreja, né, com pessoas que também estão no mesmo propósito, acho que a gente consegue alcançar e viver uma vida realmente na presença do Senhor, né? Hoje a gente sabe que o mundo está muito difícil. Então, quando a gente tem esse propósito e a gente está com pessoas que têm o mesmo propósito, né, ali todo sábado, então a gente continua no caminho certo, continua fazendo as coisas que eu acho que Deus quer. Quanto mais a gente está no caminho, menos a gente erra. Dentre todos esses anos, algo é notado no meio dos filhos de Deus: o poder da unidade,
da preciosidade que é estarmos juntos, da força que temos quando nos unimos em prol de algo maior. Desde o início, cada geração vem passando um legado resistente que nos faz perseverar independente das estações, das condições, das adversidades. Nós sempre estamos unidos, não porque somos bons, mas porque Cristo está no nosso meio, tornando cada encontro, cada dia, cada momento uma oportunidade de crescermos mais, de nos tornarmos mais fortes e preparados do que já estivemos. Tudo isso para que o legado permaneça e passe às gerações futuras, fazê-lo conhecido sendo unidade. A história continua. Eis que ele vem fazendo nova todas as coisas, nos chamando a caminhar em novidade de vida, enquanto nos preparamos para o grande dia em que se ouvirá em toda a terra. Eis a chegada do noivo.